Por que determinar áreas susceptíveis à inundação? Por que gastar o nosso tempo? Por que desenvolver trabalhos? Por que nós vamos atuar nessa área, né? Então, esse é um questionamento que nós devemos nos fazer, tá? Porque se a gente vai gastar um tempo da nossa vida nos dedicando, estudando, aprendendo, a gente tem que ter resposta para isso, ok? Então, pessoal, olha só, primeiro ponto, né? A segurança da população. Isso daqui acho que é o ponto número 1, ok? Hoje em dia nós temos as nossas cidades, os nossos municípios que foram construídos em torno de cursos d'água. Por quê? Porque a população precisava da água para sobreviver e se desenvolver. Só que, ao mesmo tempo, nós nos colocamos em cenários ali muito arriscados. Por quê? Hoje em dia, você vai visitar trecho de canal, de curso d'água, de córrego na bacia, você vê que as casas já estão quase em cima do córrego, né? Então, obviamente, se aquele cenário na minha lâmina d'água do córrego é vivo, né? Ou seja, sobe e desce, no momento que ele extrapolar uma determinada cota, vai atingir ali a população. Então, nós temos uma questão de segurança para a população muito, muito, muito grande, ok? Nós temos incidentes aí no país. Esse ano nós tivemos Porto Alegre, ano passado Santa Catarina, ano passado mesmo São Sebastião, no retrasado norte de Minas, Bahia, Recife, muitos e muitos incidentes. Se a gente for pegar só a nossa última década, né, muitas vidas ali foram ceifadas por esses acidentes, muitos bens materiais foram perdidos por esses acidentes, né? Então, nós temos aqui uma questão de segurança que é prioridade 1, né? A primeira prioridade para a gente trabalhar, segurança para a população, ok? Segundo ponto, pessoal, planejamento das cidades do processo de urbanização. Ou seja, as cidades elas precisam crescer de forma sustentável, elas precisam crescer de forma ordenada, planejada, porque se isso não acontecer, nós vamos estar cada vez mais piorando o cenário da drenagem dos nossos municípios. Tá? Se a urbanização continua acontecendo de forma desregrada, sem olhar para esse balanço hídrico que ocorre nas nossas bacias, a chance é que esse problema que nós temos hoje, que tem aumentado a frequência, tá? Então, problemas que nós tínhamos uma frequência maior, agora uma frequência quase que anual, né? Quase que semestral, né? Nós vamos cada vez mais piorando esse cenário, sem ter um planejamento, sem ter uma visão, né, geral da bacia dentro do processo de urbanização. Ok? Então, estudar essas áreas susceptíveis à inundação, elas dão um parecer, um pontapé inicial importantíssimo para o planejamento de uma cidade, para o planejamento da expansão de uma cidade. Então, imagine você estar ampliando a sua cidade numa área onde é uma área susceptível à inundação. Você está colocando ali os investidores, os empreendedores, colocando loteamentos, colocando empreendimentos, muitas vezes, numa área que é susceptível à erosão. Então, assim, precisamos urgentemente definir essas áreas de inundação, né, saber exatamente quais são essas áreas de risco, para que a gente possa ter um planejamento mais assertivo nessas áreas. E um terceiro ponto, pessoal, é se você não for herdeiro, né, você precisar trabalhar, se for pai de família, como eu sou, né, tem que trazer o sustento para sua casa, viver da sua profissão, né, ou seja, estudou 5 anos para ser engenheiro, ou para ser arquiteto, ou ainda está estudando, né, gastou um dinheirão na faculdade de mensalidade, gastou um tempão da sua vida para se formar, isso tem que dar retorno. Tá? Isso tem que dar retorno. Tá? Olha só, nada contra os Ubers, tá? Porque eu utilizo o serviço de Uber, é um serviço digno, né? Sei que tem ajudado muitas e muitas famílias aí no país, né? Mas olha só, se você estudou 5 anos da sua vida, se você gastou todo esse investimento que você teve na faculdade, gastou todo esse tempo, né? Bom, isso aí precisa ter um retorno, concorda? Precisa ter um retorno. Né? Então, esta área é uma área muito promissora, por quê? Porque tem uma demanda que, infelizmente, né, pessoal, tem crescido bastante nos últimos anos, tem aumentado a frequência, tem aumentado a quantidade, né, de problemas, está mais pulverizado. Tá? É uma demanda crônica no país, ano após ano, acontece e acontece. Tá? Ao mesmo tempo que nós não temos uma quantidade razoável, tá, razoável, de profissionais que são qualificados para atuar nessa área. Então, é uma área que você deveria entrar de cabeça. Tá? De cabeça. Por exemplo, aqui nós temos um trabalho que foi desenvolvido, né, de uma consultoria que gerou uma receita de quase R$ 44 mil, que era basicamente determinar a área de inundação de um curso d'água. Ou seja, tem um curso d'água que passa na cidade. Olha, se nós formos estudar esse curso d'água num cenário crítico para um TR de 100 anos, qual seria a vazão de pico e qual seria a mancha de inundação que seria gerada nesse bairro, nessa cidade, né, através desse curso d'água. Tá? Então, através dessa mancha de inundação, a gente consegue planejar ações para reduzir essa mancha de inundação ou eliminar essa mancha de inundação fora da calha própria do canal. Ok? Então, esse é um trabalho, pessoal, que é muito valorizado de consultoria. Por quê? Porque é um trabalho que poucos dominam. E é um trabalho que traz muita segurança, muita clareza, né? E dá um direcionamento para um trabalho ali, para todo o município, para todo um estado, para todo um país. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos algumas justificativas bem claras e transparentes para você dedicar um tempo aí da sua vida para aprender a determinar essas áreas de inundação. Ok? Agora, como nós vamos determinar essas áreas de inundação? Olha só.
nós temos aqui um roteiro, passo a passo, tá? E o primeiro passo desse trabalho deve passar pela determinação da bacia hidrográfica. Então, nós devemos delimitar a nossa área de estudo. Ou seja, olha, se chover dentro dessa área, está interferindo no que eu estou estudando. Se chover fora dessa área, não está interferindo diretamente no que eu estou estudando. Então, essa delimitação espacial deve ser um dos pontos iniciais. Porque se eu for estudar uma mancha de inundação, eu preciso saber onde ela vai ocorrer, né? Qual é a origem dela, da onde até onde que ela pode ocorrer. Então, essa delimitação, nós vamos estudar aí as vazões, são importantíssimas para a gente dar o pontapé inicial e podem ser feitas aí. Só voltar aqui que deu uma pane no. Aí, e podem ser feitas, né, através de algumas ferramentas, né? Ou seja, um processo manual, através do AutoCAD, através do Civil 3D, através do QGIS, ArcGIS, geoprocessamento, ou através mesmo das ferramentas, como é o caso do HackRMS, que faz a modelagem e já a delimitação das bacias, ok? Bom, feito isso, né, além de determinar as bacias, eu preciso determinar o meu talveg principal, ou seja, o caminho que a água vai percorrer aqui na minha bacia, que vai levar mais tempo, né, para toda a minha bacia contribuir com o meu exutório, tá? Então, aqui eu tenho o meu curso d'água principal, o meu talveg principal, que eu preciso, dentro das minhas cartas topográficas, os meus modelos digitais de elevação, determinar qual é o meu talveg principal da minha bacia. Terceiro ponto, pessoal, é calcular o tempo de concentração. Lembrando que o tempo de concentração é uma estimativa, ok? Nós temos dezenas de equações de tempo de concentração, nós devemos utilizar a equação que mais se assemelha com o nosso caso em questão, mas mesmo assim acaba sendo uma estimativa desse tempo de concentração que vai acontecer na nossa bacia. Essa equação, por exemplo, é uma equação de Kirchhoff, e nessa equação nós temos aqui o L, que é o comprimento, né, do nosso talveg, e o ΔH, que é o desnível do nosso talveg. Bom, outro ponto, pessoal, nós devemos adotar, né, o nosso tempo de recorrência, o nosso tempo de retorno. Então, aqui, eu tá com a tabela do runoff, né, que é outro ponto que a gente já vai abordar, mas o tempo de retorno vai ser o inverso da probabilidade. Então, olha só, vai ser o seguinte: se eu tenho um tempo de retorno de 100 anos, né, a minha probabilidade ela vai ser 1 dividido por TR. Logo, a minha probabilidade vai ser 1 dividido por 100. Logo, a minha probabilidade vai ser de 1%. Então, 1% de probabilidade de acontecer um evento igual ou maior ao de projeto. Tá? Então, aqui eu teria basicamente esse cenário para um TR de 100 anos, ok? Então, essa adoção é importantíssima para a gente ligar a nossa segurança da nossa análise, ok? Obviamente, projetos maiores, com mais risco, mais impacto, o nosso TR tende a ser maior. Projetos menores, com menos risco, menos impacto, o nosso TR tende a ser menor. Macrodrenagem, a gente está falando de TR de 50, 100 anos, né, para canalizações. Se for barragens, aí nós temos TRs maiores, né, 10 mil anos, até PMP de análise é feita, ok? Bom, esse é um ponto. Outro ponto é o coeficiente de runoff, ou seja, se a nossa área está urbanizada, se a nossa área ainda está natural, qual que é a porcentagem de urbanização, porcentagem natural, para que a gente encontre um coeficiente de runoff, ou coeficientes como CN, o curve number do método SCS, tá? Então, nesse caso aqui do runoff, quanto mais próximo de 1, mais impermeável, quanto mais próximo de 0, mais permeável, ok? Bom, feito isso, nós devemos determinar, então, a nossa chuva de projeto. E a nossa chuva de projeto, às vezes, vai passar pela nossa curva IDF, nossas equações IDF. Por exemplo, essa equação aqui, nós temos um shape da equação, né, que é a intensidade, vai ser igual a K vezes tempo de retorno elevado a A, dividido pelo T minúsculo, que é a duração da chuva, mais B elevado a C. K, A, B, C vieram aqui dessas células acima, que vieram do nosso software Pluvio, tá? Quem não conhece, é um software de Viçosa, que foi desenvolvido aí para a gente determinar os parâmetros que servem de alimentação para a nossa equação de chuva, tá? Bom, então, dentro desse cenário, nós temos aqui o K, A, B e C dessa equação. O TR, né, para essa cidade, nós temos esses parâmetros. E o TR, nós temos, que é o nosso tempo de recorrência, né? Se for 100 anos, aqui eu vou adotar 100 anos. Se for 50, aqui eu vou colocar os 50. E aqui embaixo eu tenho o T minúsculo, que é a duração da chuva, que para o método racional vai ser igual ao tempo de concentração. Para o método SCS, vai ser igual à duração crítica da minha chuva. Então, eu teria que testar algumas durações para encontrar a minha duração que gera a minha maior vazão de pico, tá? Ou se for um reservatório, o meu maior volume escoado, ok? Então, chuva de projeto é uma etapa aqui fundamental para a gente avançar nessa análise de inundação. Feito isso, pessoal, nós determinamos aqui, então, a nossa distribuição temporal da chuva, que é o nosso hietograma de chuva. Ou seja, né, aqui eu encontro a minha intensidade, né, então uma taxa ali em função do tempo, só que a nossa chuva tem começo, meio e fim. Né? Então, se eu pego aqui uma chuva de 1 hora, eu teria 154,8 milímetros, certo? Então, se eu pego aqui essa variável, eu teria o seguinte: olha, a minha intensidade é igual a 154,8 milímetros por hora. Se a minha duração é 1 hora, logo a minha precipitação total
vai ser 154,8 vezes 1, né? Aí eu vou cortar aqui a hora com hora, né? Porque aqui eu tenho milímetros por hora e aqui eu tenho só hora, então corta hora com hora. Então, eu vou ter 154,80 milímetros de precipitação total. Só que aí, pessoal, o que acontece? Se você observar a chuva, não vai do nada, né, cair 154 milímetros, né? Não vai cair e já parar. Não, ela vai ter uma dinâmica. Então, ela começa com uma intensidade, ela pode chegar numa chuva de pico, depois ela pode diminuindo, né? É justamente isso que nós fazemos nessa etapa aqui, que é distribuir esse bloco gigante aqui de 154 milímetros em parciais, né, em bloquinhos menores de chuva, tentando reproduzir aqui a dinâmica natural da nossa chuva. E esse processo nós chamamos de distribuição temporal da chuva. E para isso nós podemos utilizar diversos métodos aí, como o método de Buffet, blocos alternados, Cifalda, Chicago, entre outros, tá?